Boa noite, pessoal. Tá chegando, sejam bem-vindos. Nossa live, tá bom? Oi, boa noite. Boa noite, Marilu, tudo bom, meu bem? Joia, graças a Deus. Você? Tudo ótimo também, graças a Deus. Tudo em paz por aí? Sim, tudo jóia, tudo na paz, né? Excelente, tudo ótimo. Tá bom. Só mais um minutinho e a gente já começa, tá, Luiz? Claro, vamos dar um tempinho para a turma chegar. Pessoal que tá entrando, seja bem-vindo. A gente já vai começar. Esperar das 7h30, em ponto a gente começa. Como é que tá a nossa Inhumas aí? Tá bem, tá indo. Os casos aumentando aqui, infelizmente, mas tá indo. É preocupante, né? Aqui em Goiânia também tá muito grande também, sabe? É uma E cidade. infelizmente as pessoas não tendo a responsabilidade dos cuidados necessários, né? Acho que isso é o mais difícil, né? É um processo de conscientização, de educação, né? E a gente se educar é muito difícil, né? É muito complicado, né? Mas Difícil. estamos no caminho evolutivo, vamos aprendendo. Tentando, né, Luiz? Tá certo. Boa noite. Então, vamos iniciar a nossa reunião de hoje. Vamos fazer a prece e logo após a gente vai passar para a leitura do Evangelho. Eu vou ler só o trechinho, viu, Luiz, da parábola, pode ser? Você pode ler a parábola toda, legal, pode ler a parábola toda, tá? Tá bom, então. Então, eu convido a todos nesse momento que possam acerenar os corações, silenciar a mente, rogar a Deus, ao Senhor Jesus, que possa nos iluminar nesta noite abençoada. A espiritualidade amiga e trabalhadora da Casa do Bom Espírita, que eles possam nos amparar, abençoar o nosso palestrante da noite, Luiz Fernando, e a todos nós que estamos juntos nessa vibração. Pedimos também que nossas preces sejam elevadas a todos aqueles que estão doentes, convalescendo, e aqueles que desencarnaram, que todo o nosso mundo possa ser envolto numa luz, para que ele consiga passar por esse momento de dificuldades. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, hoje e sempre. Que assim seja. Então, pessoal, hoje o nosso palestrante da noite é o nosso amigo Luiz Fernando. É um prazer, Luiz, mais uma vez ter você para a gente. Desde já eu agradeço. E aí vou ler a leitura do capítulo 18, que foi escolhida a parábola do festim de núpcias, item primeiro. Jesus, falando ainda por parábolas, lhe disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo realizar as núpcias de seu filho, enviou seus servidores para chamar às núpcias aqueles que foram convidados. Mas eles se recusaram a vir. Ele enviou ainda outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados: eu preparei meu jantar, fiz matar meus bois e tudo o que havia feito cevar. Tudo está preparado, vinde às núpcias. Mas eles não se preocuparam e se foram um à sua casa de campo e outro ao seu negócio. Os outros se apoderaram de seus servidores e os mataram após ter feito vários ultrajes. O rei, tendo sabido disso, se encheu de cólera e, tendo enviado seus exércitos, exterminou esses homicidas e queimou a sua cidade.
Então ele disse aos seus servidores: o festim de núpcias está todo preparado, mas aqueles que haviam sido chamados dele não foram dignos. E depois, nas encruzilhadas, e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrares. Seus servidores, indo então pelas ruas, reuniram todos aqueles que encontraram, bons e maus. E a sala de núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa. O rei entrou em seguida para ver aqueles que estavam à mesa, e tendo notado um homem que não estava com a roupa nupcial, lhe disse: meu amigo, como entrastes aqui sem ter a roupa nupcial? E esse homem permaneceu mudo. Então o rei disse aos seus servos: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. São Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. Então, Luiz, que a paz esteja com você. Boa palestra. A palavra é sua. Muito obrigado, Marilu. Bom, boa noite a todos, meus queridos irmãos e irmãs. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e nossas mentes hoje e sempre. Queridos irmãos, hoje nós vamos fazer então essa reflexão sobre essa parábola de Jesus. E essa parábola, ela é tão interessante e importante que a gente vai encontrar ela em 3 dos 4 evangelhos canônicos, né? Nós encontramos ela em Mateus, em Marcos e em Lucas. E essa parábola faz parte das chamadas parábolas do reino, que são parábolas que buscam explicar melhor o reino de Deus prometido por Jesus aos seus discípulos. A ideia básica dessas parábolas está na união entre a criatura e o Criador, na verdadeira comunhão do ser com Deus, né? Nos encorajando a tomar posse da nossa herança como filhos de Deus. Porém, também deixando claro que essa conquista exige de nós muita luta e comprometimento. É muito importante a gente lembrar que essa conquista só ocorre de forma individual, de cada coração, de cada um de nós. E só se manifesta no coletivo depois que cada um de nós desenvolver essa potencialidade. E tudo isso submetido às leis cósmicas, que zelam pela felicidade de todos os filhos de Deus. E que garantem, olha que mais importante, que garantem que a felicidade de um não passe por cima da felicidade de outro. Ou seja, num processo de absoluta igualdade. Nós precisamos lembrar, quando a gente vai falar de parábola, que o grande público que Jesus ensinava na época eram pessoas muito simples. Eram pastores, eram agricultores, donas de casa, né? Pessoas muito simples, né? E um povo de uma cultura, que eram os hebreus, né? Uma cultura e uma língua específica, de uma tradição religiosa muito forte. E por essas razões, ele usava uma ferramenta de comunicação muito simples, que eram as parábolas. As parábolas, para serem melhor compreendidas, né, de uma forma mais ampla, elas exigem de nós um mergulho no mundo de costumes, de cultura, da religião, da época de Jesus, na Palestina do primeiro século. Então a gente tem que voltar, a gente tem que entrar naquele ambiente para tentar entender o que eram e como eram as parábolas, né? E as parábolas que Jesus contava eram histórias, não era história com H, era histórias, eram causos, né? Causos que ele contava, né? Simples e básicas, né? E sempre baseadas, elas estavam sempre baseadas em fatos do cotidiano daquele povo. Ou seja, Jesus retirava situações que ele queria criar com uma condição análoga ao que ele queria ensinar e tentava encaixar para que as pessoas pudessem compreender o que ele queria ensinar dentro de situações cotidianas. Era assim que era a base, é assim que é a base das parábolas, né? E uma coisa muito interessante nas parábolas é que muitas vezes elas chocam por suas colocações, né?
E é interessante que sempre existe algo intrigante. Para quê? Exatamente para fazer o ouvinte pensar. Então, quando a gente escuta uma parábola e acha que tem alguma coisa muito estranha na parábola, a razão ela é exatamente para isso, para a pessoa poder parar, pensar, como que tem estranho, que intrigante isso que Jesus está falando. A razão é para essa mesmo, né? E nessa parábola especificamente, existem 5 pontos que são intrigantes, que a gente precisa refletir um pouquinho mais para a gente poder entender, né, o que Jesus queria nos ensinar com essa parábola. O primeiro ponto que é muito intrigante é o seguinte: por que na parábola das bodas, Jesus, né, compara o reino de Deus com uma festa de casamento? O que tem a ver o reino de Deus com uma festa de casamento? Parece que não tem nada a ver, né? Segundo, por que os servos, né, foram ultrajados e mortos pelos convidados? Os servos vão lá para convidar para uma festa e eles são maltratados e até mortos. Por que isso? Terceiro, por que o rei fica irado e destrói as cidades? E mesmo assim, ele mantém a festa. Mas esse rei não é Deus, mas Deus fica irado? Como é que é isso? Isso é uma terceira questão intrigante, né? Quarto, por que o rei mandou convidar todos sem nenhuma distinção? Por que ele não fez nenhum filtro? Por que Deus não fez nenhum filtro para essa festa? E quinto e último, que é o grande item, é o cerne dessa parábola, é a parte mais importante dessa parábola, esse quinto item, né? Por que o rei, quando contempla os convidados, manda retirar um convidado que não ultrajava as vestes nupciais? Mas como? Se ele mandou convidar todo mundo, como é que ele queria que qualquer um que fosse na festa dele tivesse essas vestes nupciais? Então a gente precisa lembrar que as parábolas são recheadas de simbolismo. Há aí fatores profundos de um simbolismo cultural, religioso daquela época. E se a gente não voltar àquilo e tentar entender aquilo, a gente não sabe efetivamente compreender o que Jesus estava querendo nos ensinar. Afinal, já se passaram em mais de 2000 anos e os costumes, a cultura, a tecnologia, o conhecimento modificou. Então, a gente percebe que nas parábolas, Jesus trabalha com o imponderável, para que o ouvinte fique atento. Né? Exatamente para isso. Né? Que prenda a sua atenção, que chame a sua atenção para pontos fundamentais que ele queria ensinar. Essa é a razão das parábolas. Muito bem. Então vamos analisar cada um dos 5 pontos. Primeiro ponto que eu comentei. Por que Jesus compara o reino de Deus a um casamento? E aí a gente tem que aprofundar um pouquinho mais esse nosso estudo. Em todos os textos da tradição do povo hebreu, que era o povo da época de Jesus, um casamento sempre simbolizou a união do ser humano com Deus. No Antigo Testamento, nós encontramos esse simbolismo, né, nos textos dos profetas. Por exemplo, no profeta Isaías, e principalmente a gente encontra isso no profeta Oséias, lá no capítulo 2 a 4, que diz textualmente, olha que interessante que Oséias, o profeta Oséias falava textualmente, que as cidades de Jerusalém e Samaria são 2 mulheres que abandonaram seu marido e se prostituíram. Nossa, que trem estranho. Então ele compara 2 cidades a 2 mulheres que traíram o marido e se prostituíram. Na simbologia dos profetas, abandonar o Criador tem o nome de prostituição. Mas que abandono é esse? Deixar de praticar a lei do amor em toda a sua essência. E nós sabemos que naquela época, tanto Jerusalém como Samaria ficaram inimigos e se degladiavam o tempo todo e se matavam. O que não existia era amor. Né? E aí a gente percebe que a palavra prostituição, nos textos bíblicos, não tem nada a ver com as questões sexuais. Nada a ver. Mas se a gente não aprofundar esse entendimento e ir para aquela época, a gente não vai fazer esse link.
porque a gente pega a palavra prostituição e traz para os nossos termos de hoje. Então essa que é a questão. Agora, muito interessante, o contrário também era verdadeiro. Porque todas as vezes que nós voltávamos para Deus, esse movimento era entendido, era simbolizado como um novo casamento. Então, não é por acaso, olha como que é interessante, não é por acaso que a primeira aparição de Jesus para o público em geral foi numa festa de casamento lá em Caná, quando ele fez, ele mudou a água para vinho, né? Quando João Batista, que o batizou, né, se encontrou com Jesus, e ele disse para Jesus, apontando para Jesus, ele é o noivo e me regozijo em ser amigo do noivo. Porque quem era o amigo do noivo na época, preparava o noivo para o casamento. Né? Então, se a gente for, vamos trazer para os nossos dias, se a gente for, por exemplo, lá no livro Consolador, de Emmanuel, Emmanuel nos diz o seguinte, que a humanidade vive hoje um noivado com a revelação divina. Mas que o casamento ainda não se operou. Por quê? Porque o Evangelho ainda não se incorporou integralmente no coração dos homens. Então nós estamos noivando ainda com Deus. Né? E quando a gente faz um exercício mental um pouco mais profundo, o que a gente entende? O que existiria para aquele povo simples, né? Qual seria uma relação humana mais íntima possível? Um casamento. Não havia uma relação íntima mais possível do que um casamento. E o interessante é que essa é a realidade até os dias de hoje. Então, quando Jesus nos afirma isso, né, ele espera que nós tenhamos a mesma relação com Deus. Ou seja, uma relação de intimidade, de afeto, de união, de cumplicidade. Não é acreditar que Deus está numa nuvem longe da gente, que Deus não sabe o que está passando com a gente, que Deus nem conhece a gente. Não! É um casamento, é uma relação íntima, muito próxima. Deus está presente na nossa vida o tempo todo. Nós estamos em Deus como Deus está em nós. A doutrina espírita nos explica isso muito bem. Né? Até porque, quantas e quantas vezes Jesus afirmou, eu e o Pai somos um. Não é verdade? Quantas passagens Jesus afirmou isso, né? E como em todo casamento, se dá uma festa. Teve um casamento, tem uma festa. E aí a gente vai entender. Vamos para o segundo ponto. Vamos lá. Por que os servos foram ultrajados e mortos pelos convidados? Aqueles servos que fizeram o convite para as bodas são todos os missionários que vieram antes de Jesus. Que na sua maioria eram os profetas que anunciavam a vinda do Mestre à Terra. Né? Então foram aqueles que vieram antes de Jesus, como esses que eu já relatei aqui, que eu já nominei aqui. Osés, Isaías e assim por diante. A maioria deles, isso nos conta, está nos textos bíblicos, a maioria deles foi recebida com indiferença e violência, e muitos morreram mesmo, pelo povo hebreu, o povo da época de Jesus, né? Que se mostrava muito mais interessado e atraído pelos interesses da matéria do que com a chegada do Messias. Então a gente percebe que havia aí uma hipocrisia, porque o povo orava e pedia que o Messias, que o enviado de Deus, viesse à Terra. Os profetas profetizaram essa situação, mas na hora que efetivamente ele chegou, ninguém deu a grande importância para ele, a não ser o povo simples. E aí vem o terceiro ponto da parábola, né? Por que o rei fica irado e destrói as cidades? Mesmo assim, mantém a festa. Lembrando que naquela época, uma festa de casamento durava 7 dias. Você imagina hoje em dia, para você fazer uma festa de casamento de 4, 5 horas, é um absurdo de caro, né? Você imagina você fazer uma festa naquela época para 7 dias. A estrutura, o custo, enfim, toda a condição. Mas mesmo assim, com tanta recusa, né, ele manteve a festa. Por quê? Aqui, a parábola faz uma referência a 2 leis cósmicas. Olha que interessante, como que o Espiritismo é a chave para a gente compreender o Velho e o Novo Testamento. Né? Então, nesse momento, a parábola faz menção a 2 leis cósmicas. A primeira faz menção à lei cósmica da ação-reação, que é simbolizada pela ira de Deus.
e a destruição das cidades. O que é isso? É a força do retorno, da reação da ação. Quando todos esses indivíduos, imbuídos de amor no coração, foram levar a boa nova da vinda do noivo que traria o evangelho para a terra, né, e foram escorraçados, foram maltratados, foram mortos, isso se gera o quê? Um karma. Um karma. E é exatamente a ira, né, para que eles pudessem entender, né, a situação de um karma, usou-se então o termo ira e morte. Né? Destruição, incêndio e assim por diante. E a segunda lei cósmica que esse trecho comenta é a lei da evolução. Por quê? Apesar das negativas de participar da festa, as bodas são mantidas. Então, mesmo que eles fizeram todas essas atrocidades, fizeram todos esses absurdos, a lei da evolução continua, permanece. É como se a gente estivesse vivendo, né, uma condição da lei da destruição, que destrói tudo, mas a lei da evolução permanece. E a destruição, ela existe exatamente para a evolução. O que evidencia com isso? Que mesmo que demore, a união do homem, da criatura com Deus, irá se realizar. Que se ocorre através do quê? Da lei da evolução. Da lei da evolução. E aí nós vamos para o quarto item da parábola que a gente chamou a atenção. Por que o rei mandou convidar todos sem nenhuma distinção? Porque, com a indiferença e a violência do povo hebreu para com o convite das bodas, né, Deus ampliou o convite a todos os povos de todos os lugares, independente da cultura, da etnia e da religião. A princípio, foi reservado ao povo hebreu essa primazia, porque eles começaram a desenvolver, né, a condição de um único Deus. Então, eles tiveram essa prerrogativa. Só que o orgulho subiu tanto à cabeça do povo judeu que eles acharam que eles eram povos eleitos e que os outros eram todos ralés. E aí, a parábola nos fala exatamente o contrário. Que esse povo dito eleito deixou de ser o povo mais importante e Deus espalhou a palavra da Boa Nova para todos os cantos, inclusive daqueles que não participam de uma religião cristã. Olha que interessante. Né? Então, por isso que ele mandou chamar todo mundo. Vieram bons, vieram maus, vieram de tudo de jeito. Por quê? Porque todos são filhos de Deus. E aí vem o quinto e último item dessa parábola que eu acho importante a gente analisar. Porque o rei, quando contempla os convidados, manda retirar um convidado que não trajava as vestes nupciais. Esse é o ponto, é o cerne, a parte mais importante dessa parábola é esse momento. Quando o rei ou Deus passa pelos convidados e vê um indivíduo sem as vestes nupciais. Né? Mas que vestes são essas? Há um livro contemporâneo, escrito ao mesmo tempo que o Novo Testamento, mas que não faz parte da Bíblia, que explica essa parte de uma forma perfeita. Esse livro é o quarto livro de Esdras, e está lá no capítulo 2, do versículo 38 ao 45. E diz textualmente o seguinte: no mundo vindouro, que será herdado pelos justos e pelos bons, haverá um grande banquete de bodas, e os convidados irão tirar as vestes mortais e vestirão as vestes imortais. Olha que interessante. Se a gente aprofunda um pouquinho nessa passagem de Esdras, né? A gente entende que os profetas naquela época já imaginavam que a Terra passaria por uma fase de transição. Mais do que nunca nós estamos vivendo, né? Se tornando um mundo de paz, de justiça, de bondade, de amor, né? E de fraternidade. Mas que não seria possível usufruir desse mundo com as vestes mortais. Seria necessário uma outra vestimenta. Mas que vestimenta? Qual seria essa vestimenta? E aí a gente aprende com o próprio Espiritismo, olha a chave do Espiritismo normalmente abrindo a porta do entendimento para nós.
E o corpo espiritual também se veste. Ele se veste de um corpo físico. E esse corpo físico se veste de um cargo, de um título acadêmico, de honrarias mundanas, de posição social, de uma conta bancária e assim por diante. É essa veste que você não pode usar nas bodas, das festas das bodas. É essa veste. Para ficar mais fácil, vamos trazer para a nossa mente, lembrar de um livro que a gente adora, que virou um filme, né? Que é o livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier, do espírito de André Luiz. Então, lá no livro, né, André Luiz, depois de ser resgatado do umbral pelo seu mentor Clarencio, ele passa por um tratamento, se restabelece, e quando ele já está bem, ele quer ter uma atividade. E ele pensa, vou procurar o Clarencio para pedir para ele um trabalho. Mas o que eu vou fazer? Eu sou médico. Eu era médico na Terra o tempo todo, eu sou médico. E aí ele pede uma audiência com o Clarencio, né? E o Clarencio, por muita sabedoria, atende ele junto com uma senhora. E na hora que ele está fazendo aquela audiência, ele está escutando a mulher conversar com o Clarencio. E a mulher está lá. Clarencio, mas eu já tentei, eu já estou aqui na colônia há muitos anos, mas eu já tentei todos os tipos de trabalho, todos os lugares que eu vou, as pessoas não me compreendem, elas não sabem quem eu sou, elas esquecem de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já fui na Terra. E você sabe, assim, é muito difícil, as pessoas são muito complicadas, muito difíceis e tudo mais. E aí, Clarencio olha para ela com muita ternura e fala, olha, eu gostaria que a senhora fizesse uma reflexão. Talvez a senhora se recolhesse aos nossos bosques aqui e fizesse uma reflexão sobre essa condição, se isso realmente te ajuda, como que isso pode efetivamente modificar a sua forma de pensar. Reflete, depois daqui a um tempo a gente volta. A hora que o André Luiz escutou essa conversa, a ficha dele caiu. Né? A ficha dele caiu. E aí ele percebeu que ele precisava reformular o pensamento dele. E aí ele pensou, quer saber de uma coisa? Eu vou pedir qualquer trabalho. Porque será que eu estou pronto? Será que eu estou voltando aquele tempo lá de trás? Né? E aí ele pede o trabalho para Clarencio, e Clarencio dá um serviço básico de enfermagem para ele. Ele vai limpar o chão, fazer a asepsia das macas, enfim. Quem assistiu o filme ou leu o livro lembra disso, né? Então, vocês imaginam o choque que o André Luiz levou, porque ele estava acostumado a outro tipo de veste. Ele achou que ele seria um médico, a autoridade máxima. Isso é a veste que ele tinha no plano material. Então, que ponto importante é esse? A parábola nos ensina que não há uma equivalência entre as vestes do mundo material e as vestes do mundo espiritual. Aqui na Terra, você pode ser alguém poderoso, né? Cheio de recursos, né? E chega lá no mundo espiritual numa veste miserável. Do mesmo modo, você pode enxergar aqui no mundo material uma veste simples, sem destaque para os olhos físicos, né? E ao regressar para o mundo espiritual, você ostenta uma veste luminosa, de um autêntico espírito superior. E em momento algum, é importante que a gente se lembre disso, em momento algum, a pedagogia do Clarencio teve o intuito de humilhar, de ofender André Luiz, mas sim de educá-lo. Né? André Luiz chegou ao nosso lar sem as vestes nupciais, porque durante toda a sua encarnação, ele jamais se preocupou com os interesses fundamentais do seu espírito. E sempre se viu como alguém que vive exclusivamente da matéria. Quantos de nós não vivemos assim? Quantos de nós? E é muito interessante que quando a gente está chegando agora para o final da parábola, né, a gente tem um trechinho lá que muitas pessoas se apavoram, né? Pois naquele momento em que o rei chega para o indivíduo no banquete e que ele não está trajando as vestes nupciais, o rei determina que
para que seus pés e suas mãos sejam amarradas, e ele jogado fora, onde haverá pranto e ranger dos dentes. Né? O que essa determinação divina simboliza? Porque quem mandou amarrar as mãos e os pés foi Deus, e jogá-lo para fora. Né? O que essa determinação divina simboliza? Uma desativação dos potenciais do indivíduo. Como? Como é que é isso? Séculos após séculos de equívocos, existem situações que, às vezes, o mundo espiritual superior fecha as portas para nós e nos congela em alguns potenciais. Isso para que nós possamos reconstruir o nosso destino, para que nós possamos alinhar novamente o nosso coração com a lei divina. O mundo espiritual faz isso com o coração triste, muito triste, mas eles fazem isso para nos educar. Pois, se não fizerem, nós continuaremos a praticar os desatinos que nos afastam de Deus. Foi o que ocorreu com o André Luiz, pois o seu potencial de médico foi desativado pelos equívocos cometidos nessa condição. Então é como se a gente fosse colocar com a geladeira. Aqueles potenciais, né? Aquela força, aquela capacidade nossa, nós somos atados. Porque nós as utilizamos de uma forma equivocada. E que muitas vezes nos afastam de Deus e nos faz sofrer. Essa que é a realidade. Né? Então, esse simbolismo das vestes na festa das bodas, né, que traduz esse entendimento. Atando as mãos e os pés de André Luiz, podemos descobrir que nós somos muito mais do que a posição que ocupamos agora. Que somos muito mais do que o momento em que nós vivemos. Que somos espíritos, olha a importância dessa reflexão, que somos espíritos eternos, filhos de Deus em ascensão espiritual. E a gente vive numa pequenez. O nosso mundo vira o nosso umbigo. O nosso trabalho, o nosso dinheiro, a nossa casa, a nossa família, o meu corpo, a minha predileção, meus prazeres, as coisas que eu gosto de fazer. E nós achamos que essas são as vestes reais. E achamos que com elas nós vamos entrar para as bodas, para a festa das bodas do rei. Né? Então, aí a gente pensa assim, nossa, mas é difícil, né, Luiz? Que coisa complicada, ninguém avisou isso para o André Luiz. Será que ele sabia? Claro que ele sabia, como não? Como que não? Né? Ele reencarnou para ser médico e se preparar para a medicina espiritual. Só que não atendeu os inúmeros chamados que recebeu ao longo da encarnação e não se preparou. Quantos de nós estamos no automático? Quantos de nós estamos simplesmente vivendo as coisas do mundo totalmente desligados? Aí chega uma pandemia dessa, nós ficamos preocupados, começamos a pensar, a refletir, mas de forma efetiva, a transformação moral íntima, pessoal, aquela que está dentro de nós, ela está sendo realizada? Porque muitas vezes nós falseamos essa posição para nós. Quantos e quantos relatos de dirigentes, né, de casas espíritas, de dirigentes religiosos e tudo mais, são feitos na chegada deles no mundo espiritual numa condição miserável. Não, mas eu fazia sopa todo sábado. Não, mas eu entregava sexta. Não, quem te disse que isso é efetivamente a veste nupcial que você precisa? Porque a veste nupcial que você precisa, ela tem que ser feita dentro de você. Não é no seu interior. Não existe a troca. Deus não é um comerciante. Nós não conseguimos entrar para a festa das bodas de contrabando, na garupa de alguém. É impossível. Somos nós que temos que construir esse processo. Né? E Emmanuel é perfeito, né? Emmanuel é uma sabedoria perfeita, né? Ele nos elucida essa questão, lembrando que
O inferno de cada um tem a exata dimensão da sua rebeldia. Vou repetir. O inferno de cada um tem a exata dimensão da sua rebeldia. Qual é a sua rebeldia, a sua incapacidade de aceitação das adversidades, dos problemas que você está vivendo? É esse o simbolismo do choro e ranger de dentes, né? É aquele que sofre e se recusa a aprender com a lição que se apresenta. Porque nós não estamos aqui para sofrer, nós estamos aqui para aprender. Os processos de sofrimento nada mais são do que processos didáticos. E nós, muitas vezes, nos rebelamos, não aceitamos, não concordamos. E isso, segundo o próprio Emmanuel, né, é o inferno de cada um de nós, que é exatamente o tamanho da rebeldia que nós temos. Quanto mais rebelde eu for, maior é o meu inferno. Resumindo, foi isso que Emmanuel falou. Qual o tamanho da sua rebeldia? Né? E não tenhamos dúvidas que todos nós, da mesma forma, cansamos de receber os chamados de atenção sobre o que estamos realizando aqui no plano físico. Mas que talvez não estejamos nos preparando para vestir as vestes nupciais. Por quê? Porque muitas vezes a gente camufla, a gente faz de conta, a gente mente para a gente mesmo. Por quê? Porque nós temos que mudar o nosso íntimo, a nossa concepção moral. É realmente desafiar, instigar o nosso preconceito, a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, né? A nossa incapacidade de sentir a dor do outro, né? A nossa violência, a nossa prepotência, a nossa arrogância. É isso que nós temos que desafiar, né? E aí, meus queridos irmãos, finalizando a nossa conversa de hoje, né? A grande pergunta que nós vamos estudar nessa parábola qual é? Para o que cada um de nós está aqui sendo preparado? Para que você está sendo preparado nessa encarnação? Nesse exato momento. Passando por todos os problemas difíceis, complicados, os parentes difíceis que você tem dentro da sua casa, ou o problema profissional, o problema financeiro, ou a dificuldade do país, do planeta, ou a dificuldade profissional, ou financeira, o medo de pegar a doença, ou se pegar a doença, como que vai reagir? Enfim, não importa o problema, não importa a dificuldade, não importa a limitação. O que isso está trazendo para você te preparar para a festa das núpcias? É importante responder isso. Qual é a posição que nos aguarda na vida espiritual e o que essa posição nos exige agora no mundo material para que nós possamos ocupar o lugar lá no mundo espiritual? Quando Jesus diz que muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos, finalizando a parábola, né? Ele deixa claro que o chamado para as bodas chegam para todas as criaturas. Para mim, para você, para o seu tio, para o seu parente, para o seu amigo, para todas as criaturas, de forma indistinta. Indistinta. Ele deixou isso muito claro. Todos nós recebemos diariamente os chamados divinos para receber espiritualmente. Seja por meio de um livro, de uma palestra, de uma situação, de uma circunstância diversa, sempre chega alguma coisa para nós, para a gente crescer espiritualmente. E a gente está fazendo o quê com esses chamados? Mas, quantos de nós se fazemos escolhidos por aproveitar esse chamado? Os escolhidos a que Jesus se refere não tem o sentido de se tornar um indivíduo privilegiado. Ele era amigo de Jesus, ele era amigo lá dos anjos, então ele foi chamado. Não, é exatamente o contrário. Não é Deus que escolhe um ou outro para as núpcias, mas sim o oposto. É o indivíduo, somos nós que se faz digno de entrar no reino dos céus pelo seu próprio esforço. Somos nós que aproveitamos essas oportunidades. Sabe essas adversidades que você está vivendo, esse sofrimento, essa dor, essa limitação? Essas são as oportunidades de você realmente modificar a sua veste para entrar no reino do céu.
Você está aproveitando? É isso que vai te credenciar. É você que vai efetivamente ser o indivíduo que vai ser, ter a capacidade de ser escolhido. É você que se escolhe. É você que se permite escolher. Né? E é interessante porque, ao longo dos séculos, muitos poucos foram os corações que, de fato, fizeram se fizeram escolhidos para seguir as lições do Cristo. Né? Porém, todos aqueles que fizeram isso mudaram a vida da sua cidade, da sua comunidade, do seu país e melhoraram o mundo. Basta a gente lembrar, por exemplo, de Krishna, de Buda, de Mahatma Gandhi, de Teresa de Calcutá, vamos chegar mais perto, né, de Chico Xavier e tantos outros anônimos que tem por aí. Não é fácil nós nos qualificarmos para sermos os escolhidos, mas está nas nossas mãos. E aí, quando a gente pega uma pérola, um tesouro como uma parábola dessa que Jesus nos deixa, fica fácil para a gente compreender como que nós temos toda a capacidade, a plenitude para realmente nos habilitarmos a essas festas das núpcias. Está nas nossas mãos. A doutrina espírita nos deu a chave do entendimento de tudo isso, de séculos e séculos de ensinamentos que estão no Velho Testamento, no Novo Testamento e em centenas de milhares de livros que foram deixados para que nós possamos compreender essa caminhada. E ela está nas nossas mãos. Então, que nós possamos nos fazer, então, merecedores de entrar no reino dos céus, mas a chave, o caminho está dentro de nós, através da nossa transformação moral, na vivência plena das lições do Mestre Jesus. Refletamos. Muitíssimo obrigado a todos vocês, que Deus os abençoe e até a próxima oportunidade. Contigo, Marilu, muito obrigado. A gente agradece mais uma vez essa análise dessa parábola, que eu estava pensando aqui, você falando. Quando vai chegando no finalzinho dela, se a gente fizer uma leitura assim, bem superficial, a gente chega à conclusão de que é Deus que castiga. Né? Então, depois de tudo que você falou, a gente já começa a pensar, falar, tudo depende de mim, né? Cada um está fazendo a sua parte. Então, é Exatamente. interessante pensar nisso. E um pouco preocupante por causa da responsabilidade, né, também. Ah, sim. Então, a gente tem que procurar sempre melhorar isso mesmo. Muito obrigada, viu, Luiz? Eu que agradeço, meu bem. Você fica com Deus. Até uma próxima oportunidade. Você vai estar aqui com a gente de novo, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado. Um beijo a todos. Até a próxima oportunidade. Boa noite a todos. Muito obrigado. Abraço. Então, pessoal, agora a gente vai passar para a nossa parte de fluidificação da água e também do passe. E eu queria. Deixa eu só colocar uma música aqui. Então, quem tiver uma garrafa de água, um copo d'água, pode mentalizar. A gente vai fazer o pedido, passar para a parte do passe e já o encerramento da nossa reunião de hoje, tá bom? Então, eu convido a todos vocês novamente para elevar o pensamento a Deus, refletir sobre tudo o que foi dito hoje nessa palestra do Luiz Fernando, que a gente possa absorver e internalizar tudo isso e levar para a nossa vida. Pedimos então o auxílio da espiritualidade superior, que eles possam derramar sobre esses copos de água, esses recipientes, os medicamentos necessários para cada criatura que está recebendo esse auxílio. Que ele possa ser um bálsamo curando, amenizando as dores do corpo e também as dores da alma. Pedimos ainda que a espiritualidade trabalhadora da casa do Grêmio Espírita Allan Kardec, que continua a trabalhar incessantemente, possa, sobre cada um de nós que está aqui hoje, derramar o passe que refaz as energias, que reconforta, que acalma, que traz forças para vencer um dia após o outro. Que nesse momento cada um possa estar recebendo esse passe, acreditando que as suas dores mais profundas estão sendo amenizadas e tratadas.
e que assim nós possamos ter força suficiente para prosseguir a nossa caminhada evolutiva, sempre lembrando das palavras do Cristo, sempre ajudando um ao outro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por todos nós que somos pecadores, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Então, meus irmãos, eu agradeço a todos vocês a presença aqui hoje na nossa live. Foi um prazer e, como sempre digo, é muito bom ouvir o Luiz falar. Ele traz muitos ensinamentos para a gente. E eu deixo o convite para a próxima semana, para você estar aqui novamente às 7h30. O palestrante vai ser o Flávio Borges. Ele vai falar sobre a parábola do semeador. Então, estão todos convidados, tá bom? Para estar aqui com a gente semana que vem. Fiquem todos com Deus. Tenham uma semana muito abençoada, tá bom? Tchau, tchau.